Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje teremos a nossa live com o Rafael Zatar, especialista em fundos de investimento, para dar continuidade aqui à nossa Semana Destemida, que iniciou dia 23 com a primeira live com a Luciana. Tudo certinho aí com vocês? Eu vou estar convidando ele aqui já para iniciar a live. Oi, tudo bem com vocês aí, pessoal? Boa noite a todos que estão entrando. É aguardar o Rafael aceitar a minha solicitação para a gente já começar. Oi, Patrícia. Oi, Sibeli, boa noite. Aguardando eu entrar na live para a gente já começar. A Ana, tudo bom? Oi, boa noite para a Nara. Ué, deixa eu convidar ele de novo, que acho que a internet não tá conectando ele. Oi, Olá, Rafa. tudo bom? Oi, tudo bem? Consegue me ouvir bem? Deixa eu só Consigo. ajeitar aqui. Consegue me ouvir certinho? Tudo certo? Vi aí que você falando aí que já estava tudo no esquema para a live, com essa vista É, boa aí da sua casa. Tudo certinho? é. Gostaria de agradecer em nome das Destemidas aí por estar participando da nossa live para falar de fundo de investimento, que você é o maior especialista aí nesse assunto, então a gente pensou em convidar você para hoje. Obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço bastante. Eu tô sentindo um pouquinho de retorno vindo aqui, não sei se é daí. Tô parecendo um Tim Maia. Sério? Tô parecendo um Tim Maia. Tira o retorno, tira o retorno. E agora, consegue me ouvir melhor? Acho que melhorou. Acho que melhorou. Melhorou? Tô com fone Deixa sem eu pôr mais fio? longe aqui. É, o meu é com fio. E agora? Acho que melhorou, agora tá show de bola. Tá show? Tá. Então tá bom. Então vamos começar aí. O que que você pode contar pra gente? O fundo de investimento é para todos os tipos de pessoas, aquelas que têm tempo para cuidar da sua carteira e mesmo aquelas que não têm? Obrigado mais uma vez. O pessoal já está entrando aí, agradecer a todo mundo que está na live, né? É um prazer estar com vocês aí, foi uma honra receber esse convite. E vocês estão me ouvindo bem? A sua tá rodando para mim a sua imagem. O pessoal consegue ver? Me ver bem também? Eu, Ou tá eu travando? consigo ver a sua. Eu consigo ver a sua tranquilo. Se o pessoal puder só confirmar rapidinho, porque senão eu passo para o 4G. Porque Né? se alguém puder confirmar se está legal. Ah, sim, agora tá dando uns pixels aí na imagem. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou passar para 4G, que geralmente fica Sim, bom no tranquilo. 4G. Calma aí. Só deve dar uns Assim, 15 segundos. Tá bom? ah, não, tranquilo, é que daí você pode sair e eu te chamo de novo. Não, beleza. Tá dando, a Mônica tá Beleza? falando que tá dando Ah, eco. pois é, será que é no meu retorno ou será que é no seu?
Bom, eu vou, então, você pode sair, que daí eu te chamo de novo. Pode ser? Tá bom, a gente faz isso então, tá bom. Então, Beleza. beleza, então, tranquilo. Obrigado. Valeu. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Tem retorno, igual o Rafael falou? Agora que ele saiu da live aí, vocês conseguem me ouvir bem? É no dele. Ah, entendi. Não, então tranquilo, só é no dele, porque daí talvez eu teria que ajeitar aqui ou tirar o fone, né? Para conseguir conversar com ele certinho. Opa, ele já mandou. Deixa eu só aceitar aqui. Sou normal. Ah, então tá bom. Já mandei a solicitação para ele que já deve voltar. Agora acho que vai, hein? Oi, Rafa. Tudo bom? A Lorena tá falando que tá conseguindo ouvir bem aqui. Tudo bem? O- Vai falando um pouco. Beleza. Tô Eu falando perguntei aqui, pro Mônica. Vê pessoal, se tá eles. tranquilo aí. Para mim tá Vamos entrando tranquilo. aí, ó. Tá, então tá ótimo. Então vamos começar falando. Se tiver alguma coisa de som, eu até tiro o fone e vou só no gogó aqui, tá bom? Tá bom, então. Então, eu vou Então, repetir a beleza. primeira Então, pergunta, tá? Né? Fundos de investimento aí são para todas as pessoas, mesmo aquelas que têm uma experiência para. O pessoal tá falando que tá com um delay. Mas, enfim. É, serve para todas as pessoas que têm tempo aí de cuidar da sua carteira, ou mesmo aquelas que queiram fazer uma maior diversificação? O que você pode dizer para a gente? então, com certeza, assim, a gente tem essa experiência de trabalhar com diversas pessoas, né? A carteira Z surgiu justamente para desmistificar o mercado de fundos de investimentos, tá? Então, muitas pessoas acham que, cara, fundos são só para pessoas que não entendem nada de investimentos, fundos são só para pessoas aí que, cara, que não querem estudar. Mas, enfim, a gente tem uma métrica muito grande, né, de ensinar as pessoas que chegar perto de uma boa gestão, que faz gestão há muitos anos, muitas décadas, às vezes é difícil, tá? E às vezes as gestões elas têm uma aproximação muito próxima com a empresa, tá? Eu costumo falar muito quando um gestor ele vai lá foi lá em 2010 lá entrevistar o CEO de uma lojas pernambucanas, Renner e Marisa, ele tem a mesma percepção falando com o CEO. E o investidor também, só que a diferença do gestor para o investidor comum é que o gestor ele tem aquele vai na gerência da ver como é que está a equipe, como é que está o operacional. Essas questões todas costumam fazer a diferença, essa aproximação com as empresas. Então, a gente tem essa métrica de avaliar boas gestões e temos conseguido, com a nossa carteira de fundos, por exemplo, mostrar muitos bons resultados aí. Por exemplo, a carteira mais agressiva ganha 2,5 vezes, 250 do Ibovespa. Isso prova que dificilmente o investidor comum, no longo prazo, consegue uma rentabilidade parecida. Por isso que fundos, no mínimo, são boas opções para as pessoas diversificarem a carteira aí, pelo menos com estratégias distintas das que ela já faz na carteira dela tradicional. Ah, não, sim, é bem tranquilo. Eu até prefiro, pelo menos para mim, eu vejo que tem mais vantagem, por exemplo, nos fundos de renda fixa. Eu vejo aí que consigo um retorno maior com o fundo do que eu mesma, né, com o meu próprio dinheiro aí, talvez escolhendo um ou outro ativo, né? E como que você faz assim esse filtro inicial? Por exemplo, a gente tem aí algumas informações para analisar a lâmina do fundo, mas coisas que você olha de cara, assim, por exemplo, o valor da cota ou, sei lá, liquidez, assim, que o fundo possui, né? Ou isso vai variar de acordo com o objetivo?
A primeira coisa, assim, o investidor ele vai olhar numa corretora, ele vai ver lá 300 fundos, e ele fica muito confuso. Na verdade, na indústria toda, são mais de 20 mil fundos. Então, é bem complicado você escolher o fundo quando você não sabe nada, né? Quando você chega lá, eu mesmo, há muitos anos atrás, quando eu cheguei, caramba, que confusão aqui. Então, quais são os 3 métodos que a gente utiliza para avaliar um fundo? Seja de renda fixa, multimercado, seja um fundo de ações, por exemplo. A gente vê uma tríade, né? Gestão, a gente procura conhecer quem está por trás daquele fundo. Na verdade, assim, o primeiro crivo que todo mundo faz é a rentabilidade. O fundo rendeu muito nos últimos 12 meses, eu vou aportar nesse fundo. A gente não faz isso, mas a gente, quando o fundo rende muito, a gente olha, não tem problema nenhum você olhar para verificar como que a gestão se comportou, não somente nos últimos 12 meses, mas como ela se comportou em vários lastros temporais distintos, tá? Essa é a questão da gestão, tá? E segundo, a gente tem que ver estratégia. Por que eu estou falando isso? Porque tem fundo que tem a estratégia de perder pro Ibovespa, por exemplo, em todas as crises. Isso quase ninguém sabe. Então você entra num fundo, tá? E 6 meses depois ele cai muito mais que o Ibovespa, a pessoa resgata. E é muito errado isso. Porque o fundo que eu estou falando para vocês agora, por exemplo, ele existe há vários fundos nesse sentido. Eu estou falando de um deles, mas há vários que têm a estratégia parecida, tá? O fundo, por exemplo, ele rendeu desde 2007, tá? Em 2007 para 2008, ele perdeu para o Ibovespa. O Ibovespa rendeu menos 40% e ele rendeu menos 50%. De 2012 a 2015, o Ibovespa rendeu em torno de menos 30%, ele menos 40%. Em 2017, no Wesley Day, ele caiu em linha com o Ibovespa. Em 2018, na greve dos caminhoneiros, ele caiu mais. E agora, esse ano, ele também cai mais que o Ibovespa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muita gente... Isso aqui que eu vou falar para você, ninguém vai te falar no mercado. Tá? Você tem que ter uma métrica. Esse fundo não tem proteções, não compra puts, por exemplo, para proteger a carteira. E a estratégia dele é essa, é comprar ação barata ao longo do tempo. Aí você me pergunta assim, cara, beleza, esse fundo perdeu em todas as crises do Ibovespa. Ele tem já 13 anos, 13 para 14. Quanto ele rendeu desde 2007 até agora? Isso que a gente quer saber. Ele rendeu 300% a 30% do Ibovespa. Então, é nítido, tá? Que muita gente não vai te falar isso, mas muitos fundos só têm a estratégia básica, tá? Simples de comprar ação barata. Ele vai acumulando ações ao longo do tempo e vai acumulando caixa para comprar em oportunidades como hoje, por exemplo. A bolsa caiu bastante. Então, esse tipo de fundo que tem esse DNA, ele compra ações baratas. É uma questão muito simples, mas que muita gente não entende e resgata de um fundo. Só para a gente terminar essa parte, quando a gente fala de fundos rentáveis, tem o do Peter Lynch, que rendeu 29% ao ano, tá? Em 13 anos, e mais gente perdeu dinheiro do que ganhou. Na verdade, nesse fundo do Peter Lynch, quem ganhou mais dinheiro foram os falecidos. E foram as pessoas que esqueceram a senha. O que quer dizer? A pessoa não ficou... Viu a estratégia do fundo, a pessoa, cara, viu que ele caía mais mesmo, a estratégia dele também era essa, além da diversificação, e rendeu isso tudo. O fundo Dínamo, por exemplo, tá? Desde 1994, no plano real ali, lá de 1º de julho até agora, ele tem um retorno anual composto de 27% ao ano. Ou seja, um aporte único de R$10 mil lá em 94 se transformaria hoje em 6 milhões. Um único aporte. Então, no mínimo, a pessoa olhar o fundo, uma boa carteira de fundos ao longo do tempo. A nossa carteira Z-Hard, que é a carteira mais agressiva que a gente monta, bem diversificada, ela rendeu desde 2018, né, já vai fazer 3 anos, 18 todo, 19, e agora a gente vai terminar 2020, 2,5 vezes a mais do Ibovespa, mais de 60%. Então, o que eu falo para as pessoas? Cara, você escolher boas gestões, ter métodos, né, para escolher boas gestões,
você consegue resultados muito favoráveis e economizando a moeda mais valiosa do mundo, pelo menos na minha opinião, que é o tempo. Você não precisa ficar usando tempo ali para avaliar a ação e prestar ação. Não tem aquele negócio, vou comprar hoje, vou olhar daqui a 20 anos. Você tem que fazer algumas alterações ao longo do tempo, acompanhar alguns resultados trimestrais. Então, para terminar essa parte, eu falei de gestão, falei de estratégia e de resultados. Então, essa tríade que na carteira Z a gente utiliza para analisar fundos sem nenhum preconceito com corretora, com métodos, tá? Porque hoje a gente vê no mercado muita gente que só indica fundos com 15 bilhões, 30 bilhões, fundos muito pesados e não conseguem produzir bons resultados porque estão muito engessados. Às vezes o fundo rendeu em 15, 20 anos, cara, 17, 20 mil %, mas agora ele está um Titanic. Não consegue manobrar, não consegue investir em empresas pequenas, por exemplo. Então a gente na carteira Z tem esse DNA de pegar o Neymar lá com 13, 14 anos, de pegar um Cristiano Ronaldo lá na base, sabe? Aquele jogador que está começando. Então a gente... O fundo que mais rendeu esse ano, por exemplo, de 2020, está na nossa carteira Z Hard. Rendeu 70% só em 2020, enquanto a bolsa cai. Então a gente tem muito o DNA da independência. A gente não é vinculado a nem corretora, nem a gestora. Eu acho que isso que torna a gente diferenciada aí no próprio Brasil. Sim. Não, você falou aí sobre independência, mas eu sempre tenho uma dúvida assim, particular minha. Por exemplo, o fundo vai revestir os dividendos nele mesmo. Só que teria algum fundo, por exemplo, que pague algo a você além da valorização? Muito boa pergunta. Aqui no Brasil, a gente não tem fundos de investimentos de ações, por exemplo, né, pagadoras de dividendos. O fundo tem aquelas ações na carteira. Só que aí eu quero te explicar um método. A primeira resposta, né, é não, o fundo não paga dividendo na sua conta. Então você me pergunta assim, poxa, isso é muito ruim. O fundo não pagar dividendo, como é que eu vou futuramente aproveitar a vida com o dividendo caindo na minha conta? Aí eu vou uma estratégia que eu vou falar de um médico que assina a carteira Z já desde o início, ele vai ajudar a você elucidar essa questão. Agora, acompanha comigo aqui. Ele tem hoje o patrimônio desse médico, tá? Que ele investe somente, o patrimônio dele todo é em fundos de ações, tá todinho, tem uma reserva, é claro, mas ele hoje tem 3 milhões de patrimônio e quer chegar daqui a 18 anos a 20 milhões. Eu queria que vocês não se atentassem para valores, tá? Você pode ter hoje só R$300, 3 mil, 30 mil, 300 mil, 3 milhões. O racional é o mesmo, tá? Então, só para você entender, as pessoas que estão assistindo aqui, tá? 50 pessoas, e das pessoas, para não dizer 100%, está na fase de crescimento patrimonial. Então, o que você quer nessa fase? Você quer, exatamente. Então, você quer que o seu patrimônio chegue nesse patamar aqui. Ele está aqui, você quer que ele chegue aqui para você usufruir. Nesse meio tempo, você vai receber dividendos, vai ter aquele fluxo, ok. Só que eu vou explicar a estratégia desse médico para você ver se faz sentido. Pelo menos em uma parte do patrimônio. Tá? Não estou falando que ele está fazendo o patrimônio dele todo. Vê se não faz sentido. Quando você investe em bons fundos, os dividendos caem na conta da mesma forma que cairiam na sua conta pessoal, correto? Só que você é um investidor, que você tem o seu trabalho, você quer agregar mais valor às pessoas, tá? Para você aportar mais. O principal é esse, você conseguir aumentar o seu aporte ao longo do tempo, ok? Então, beleza. Okay. Então, esses dividendos vão caindo na conta, os R$1.000, os 2.000, os 3.000 de dividendos caem na sua conta ou na conta do gestor. E quem que você acha que ao longo de 15, 20, 25 anos vai investir melhor esses dividendos, produzindo um maior crescimento patrimonial? Na minha opinião, uma boa gestão, tanto que eu te digo
que o fundo Dínamo ele transformou 10 milhões em 6 milhões. O que são esses 6 milhões do Dínamo hoje? Valorização das cotas, porque o fundo reinveste, tá? A valorização das empresas e os dividendos. Então, onde que eu quero chegar? Esse médico que tem 3 milhões hoje e quer se aposentar com 20 milhões, até com uma rentabilidade relativamente conservadora. Ele colocou a rentabilidade IPCA mais 7%. Levando em consideração fundos de ações não é agressiva, é bem tranquila, ainda mais com uma carteira que ele segue a ZRAD na carteira Z. Então, esses 20 milhões que você tem lá, o que ele vai fazer? Ele vai usar, ele já tem um método todo definido, 500 mil por semestre para realizar sonhos, para viajar, para aproveitar com a família. Então, pensa comigo, calma aí. Ele tem 3 milhões hoje, de repente quem está assistindo aqui tem 300 reais, 3 mil, 30 mil, 300 mil, isso não muda o racional. Então, ao longo do tempo, os gestores vão reinvestindo os dividendos e lá no final, quando você tem esse bolão, no caso dele 20 milhões, mas no caso de qualquer um pode ser 2 milhões, 200 mil, tem muito dividendo aqui, isso é psicológico, tá? Então, ele vai utilizar os 500 mil e os 19 milhões e meio vão continuar rodando a juros compostos na mão de excelentes gestões. Você entende? Aí você me fala, mas o fundo tem liquidez D mais 30, eu vou resgatar 500 mil, pode ser que nesse meio tempo caia 5%, 10%, ok, pode acontecer, de algum semestre que esse médico for resgatar, ele resgate 500 mil e cai na conta dele 470, 460, 450, enfim. Só que no longo prazo, a gente bem sabe que o mercado é para cima. De 2000 para 1980, ela cresceu muito. De 2020 para 2000, ela cresceu muito. Então, essa é uma estratégia que muita gente nem fala que existe. Os gestores fazem essa estratégia, a família dos gestores fazem essa estratégia, e eu convido as pessoas que estão assistindo a, pelo menos, pensar nessa possibilidade. Não precisa ser com o patrimônio todo. Mas talvez a pessoa, cara, beleza, eu tenho aqui 10% do meu patrimônio, talvez, para investir com essa estratégia. Porque lá, lembra que eu estou falando que o fundo Dínamo rendeu 27% ao longo de 26 anos. A carteira ZRAD, por exemplo, bate 250% do Ibovespa. Então, você escolhendo bons fundos, que são métodos mais simples do que ações, com toda certeza, você vai ganhar tempo, você vai ganhar rentabilidade e lá no futuro o bolo vai ser bem grande se você optar por fazer boas escolhas e acompanhar alguém, sabe? Se quiser acompanhar a carteira Z, eu não falo nem para acompanhar somente, não estou querendo nem vender jabá, mas um mínimo de acompanhamento, tá? Muito menor que o de ações. Então, ao longo do tempo, o que é mais importante é sobrar tempo para você turbinar a sua atividade principal para aumentar os aportes. E lá na frente, todo mundo está na fase de crescimento patrimonial, você vai ter os dividendos lá que você vai utilizar. Tá? E a coisa, e para terminar essa parte, é o seguinte, uma coisa que eu acho muito, me dá até arrepio, tá? É o seguinte, cara, todo mundo quer ter um valor interessante de dividendo, alguma coisa, para no futuro, daqui a 20, 25 anos, o que seja, a pessoa ter mais tempo. Lá na frente, a pessoa quer ter mais tempo para aproveitar mais a vida e para fazer tudo aquilo que eu falei aqui, praticar esporte, cuidar mais da saúde, dar mais atenção para a família. Quando você investe em fundos, você traz a fluxo presente esse futuro. Porque você já tem esse tempo agora, tá? Um tempo que sobra, né? Para você tanto aproveitar a vida, quanto viajar, quanto focar na sua atividade principal, que é o que vai trazer mais riqueza para você. O que vai trazer mais riqueza não é aí eu digo uma coisa, teve médico, a gente atende muito médico na carteira Z, muitos assinam, que já deixou de fazer plantão para tirar dinheiro do mercado, estudar análise fundamentalista, análise técnica, opções binárias, forex, então tudo que você imaginar, sabe? Sim. E ele viu que não fazia sentido, ele ganhava muito mais dinheiro
atendendo no consultório dele, tá? Então, isso que a gente prega muito, tá? A gente prega essa qualidade de vida. E eu costumo dizer muito que a carteira Z é um estilo de vida, não é nem um produto. A gente não vende produto, a gente tem uma métrica de pensamento que você pode ter excelentes resultados com mais tempo de vida, aproveitando mais a vida, escolhendo boas gestões para cuidar aí, para investir bem. E com certeza a gente tem provado que os resultados são excelentes quando você faz boas escolhas. Ah, não, com certeza, viu, Rafa? Mas eu nunca tinha pensado dessa forma assim. Realmente só fazemos aportes e quando caem os dividendos, reinvestir os dividendos e de repente qual ação que eu vejo que tem aí mais potencial, algo nesse sentido. Mas essa outra visão é que parece que às vezes a gente só tem um tipo de visão, né? Mas essa outra visão do médico é bem interessante para você fazer parte dela, né? E de repente, assim, passa aí 5, 8 anos, você já consegue ver. Não, eu devo migrar tudo para cá? Ah, não, eu sou uma pessoa melhor fazendo gestão da minha carteira, migro para cá. Não tem problema de ficar engessado, né? Exatamente. A Rô perguntou também se o fundo Dínamo está aberto para aplicação. Sabe me dizer? Tá. E só para falar essa parte que você falou, complementar, e a pessoa pode, ao longo do tempo, mesclar estratégias. Você pode ali ter uma carteira ao longo do tempo, tanto de fundos de ações junto. Eu, por exemplo, eu tenho em torno de 10% da minha carteira em ações e fundos imobiliários, um pouquinho de fundo imobiliário e ações também. Então, eu acho bem inteligente mesclar estratégias, porque vai ter algumas estratégias que os gestores vão fazer que a gente não consegue. Então, é uma questão inteligente. Então, para falar... E outra coisa também, antes de responder a Rô, quando você recebe o dividendo na sua conta, que você falou e que você escolhe as ações e tudo, todo mês, praticamente todo mundo perde 1, 2, 3, 4 dias, tá, para escolher ação. Dificilmente você vai complementar com o dinheiro que você tem, sabe? E uma coisa que ninguém fala para você também é que esses 3, 4, 5 dias, talvez até mais um pouco, todo mês, ao longo de 10, 15, 20 anos, pode custar um pouco caro. Tá? Então é só uma reflexão, não é para dizer que um está certo, outro está errado. É só para dizer que o dividendo cai na conta do fundo, o gestor geralmente já investe imediatamente. E isso também costuma fazer diferença num prazo mais alongado. Tá? O fundo Dínamo não está aberto nesse momento. É um fundo, na verdade, que é para investidor qualificado, quem tem mais de R$ 1 milhão. E ele já está com um patrimônio de 3, 4 bilhões. Mas a boa notícia é que na carteira Z Hard, por exemplo, tem fundos que, inclusive, batem o Dínamo. A rentabilidade deles é maior do que o Dínamo, né? Não querendo comparar, porque o Dínamo tem uma gestão de excelência, mas a gente tem essa, como eu falei, esse DNA de escolher fundos que têm um patrimônio um pouco melhor, podem desenvolver uma carteira interessante. E tem fundo que existe desde 2008, que está na carteira Z, e que bate o Dínamo nesses 12 anos. Tá? Então, o Dínamo está fechado, mas a gente tem opções igualmente boas ou até melhores. Ah, tá. Não, certinho, então. E você tinha comentado ali a questão que fez aquelas pessoas que esqueceram a senha para trocar, né, ou para vender o fundo. Você acha mais interessante, na sua visão, um aporte maior, ou, por exemplo, um valor inicial maior, ou um valor inicial menor e aportes, assim, mensais, ao longo dos, né, comprando cotas dos fundos ao longo do tempo? Seria melhor para você ter dividendo, os juros compostos a seu favor, ou tudo de uma vez só? Tá, picotou um pouquinho, mas eu entendi. Eu acho que eu entendi. Então, eu gosto muito de fazer a estratégia seguinte. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Eu gosto muito de fazer a seguinte estratégia. Ter sempre caixa, de 5 a 10% de caixa, é uma estratégia praticamente fixa, tá? A não ser que a bolsa caia muito, aí eu vou aportando tanto em fundos de ações, quanto compro algumas ações pontuais, tá? E aportar mensalmente. Ou seja, qual é o número 1? Ter caixa. Se rolar circuit break de novo, 4, 5, 6, você tem lá
de 5 a 10% para aproveitar essas oportunidades pontuais. Para mim, isso é inegociável. E você, todo mês, ir aportando naqueles fundos ali descorrelacionados entre si. Por exemplo, na carteira Zerhard, a gente tem 7 fundos, tá? Iniciais a partir de R$ 500, outro é R$ 1.000, enfim. Então, eu acho interessante cada mês ir aportando em algum fundo, né? E você também, ao longo do tempo, também fazer esse caixa, que é muito importante. Então, mesclar essas estratégias, para mim, é o melhor dos mundos. É. Sempre é bom, assim, de repente, aí a gente vê que dá uma derretida, porque a valorização das cotas e fundos é da mesma forma que as ações? Sim, sim. A valorização o fundo, por exemplo, tem uma carteira de 20 ações ali. Ele segue exatamente a variação das ações que compõem o portfólio dele, mais alguma estratégia que o fundo tenha diferenciada, né? A gente tem o fundo, por exemplo, que a gente indicou no ano passado, que é o fundo Forcus, que tem proteção todo ano. Aí é um fundo, eu falei primeiro, um fundo que não tem proteção. Esse fundo tem, e desde 2015 a bolsa rendeu 100%, ele rendeu 410%. Tá? Isso líquido de taxa. Quando eu estou falando das rentabilidades aqui, são sempre líquidas de taxas. Então, esse fundo, por exemplo, ele atua com proteções, compra puts, né? E gasta um valor anual, e ele nunca perdeu um ano para o Ibovespa. Tá? Então, isso que eu te falo. Então, a valorização do fundo são nada mais, as cotas, né, são as ações que o fundo investe, mas as estratégias adicionais que eles usam, às vezes, rentabilizam também com venda de call, né, enfim, opções derivativos em geral. Sim, e mais importante, talvez, quanto comprar o fundo seria quando vender uma cota dele, por exemplo. Você olha se, né, como a gente diz nas ações, também perdeu seus fundamentos, você vê aí que a gestão não está fazendo as coisas de acordo com os seus princípios, seus objetivos, porque às vezes pode acontecer, né? O gestor aí, de repente, faz exposição em determinado ativo, sei lá, que você não gosta, você se desfaz dessa cota, como que você faz, Rafael? Excelente pergunta também. Muita gente pergunta isso, né? Quando a gente compra um fundo, né, eu penso muito num fundo como uma holding de empresas, ou seja, tem aquela figura do gestor, que eu gosto de comparar o gestor como um técnico de futebol. Tá? Quando você tem que montar uma carteira de ações por si só, você é o técnico. Então, você tem que escalar os jogadores, você tem que saber quando um não está bom para jogar, você tem que saber quando substituir, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, você tem que ver quem está bem, quem não está bem, quem contrata, quem não contrata. Você tem esse trabalho. Quando você investe em um fundo, você delega a gestão. Então, o técnico de futebol, o técnico da equipe aí de ações, ele vai tomar essas decisões. Então, eu penso muito numa sociedade, tá? Mas aí você me diz, tá, beleza, a sociedade vai ser para sempre? Não. A gente tem que ter algumas métricas para ver quando um fundo perde fundamentos. E eu tenho principalmente 3 ocasiões que a gente avalia que um fundo pode perder fundamentos. A primeira é a falta de consistência quantitativa. Então, a gente não vai ser hipócrita de falar que a gente não vê resultado. Então, se um fundo, cara, ele está há muito tempo, cara, um fundo de ações, está 3, 4, 5 anos ou mais, tá? Perdendo para o Ibovespa, por exemplo, e é num período, tá? E a gente conhece a estratégia do fundo, e isso é motivo para a gente vender as cotas, tá? Quando um fundo sai do mandato dele, é um fundo, por exemplo, está na sua carteira como long short, muda para um fundo de crédito privado. Isso aconteceu. Então, aquela figura de um fundo long short que você tinha naquela caixinha da sua carteira não está mais lá. Agora é um fundo, mudou o mandato do fundo. Esse é um motivo que possivelmente pode fazer com que a gente se desfaça das cotas. Então, falta de consistência quantitativa, saída do mandato do fundo, e também a gente sempre tem que avaliar se o fundo condiz com a nossa estratégia, tá? Se o fundo não saiu, se ele, por exemplo, subiu muito, é interessante talvez
realocar, vender um pouco para comprar, mas isso só quando num prazo mais alongado. O fundo está com uma rentabilidade de 400, 500, 600%, talvez um rebalanceamento possa fazer sentido. E isso tudo a gente explica com muito detalhe na carteira Z. Então, são esses 3 métodos que a gente pode fazer com que a gente venda a cota de um fundo. Ah, sim. E para investidor assim iniciante, você indica fundos que na carteira Z tem vários fundos, né? Z Hard, você comentou ali que é mais agressivo, mas tem Z Light, se eu não me engano, e tem mais alguma. Você indicaria para investidor iniciante aqueles fundos que compõem. Consegue me ouvir? Picotou um pouquinho agora, mas eu tô no final. Você falou da carteira Z, Ah, Z Hard, Z Light. isso, tá, isso. Então você indica para iniciantes a parte do fundo mais conservador para ele conseguir analisar as oscilações que vai tendo ao longo do tempo e depois ir migrando para as outras mais agressivas? Rafa, Perfeito, perfeito. Tá me ouvindo bem? agora eu estou te ouvindo. Beleza. Então, eu ouvi bem a pergunta para o investidor iniciante. Então, quando a pessoa está iniciando, ela tem que, primeiramente, se conhecer. Você tem que saber até quando vai você suportar a volatilidade. O quão você suporta a volatilidade. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes o investidor toma decisões precipitadas porque movido pela ganância, tá? A ganância do investidor faz com que ele, cara, queira ganhar muito, como eu falei desde o início. Quer pegar um fundo que rendeu muito nos últimos meses e aí, naturalmente, o fundo vai em algum momento cair e a pessoa desfaz. Então, para o iniciante, eu aconselho que ele vá se conhecendo e vá, por exemplo, aplicando em fundos conservadores e vá subindo essa volatilidade, tá? Por exemplo, tem fundo que tem volatilidade menor que o Bovespa, tá? Tem um fundo que a gente já estuda ele, a gente pegou lá no início, o Real Investor, por exemplo, que ele rende, tá? Ele tem um DNA de investir em empresas mais conservadoras, tá? O Utilities, por exemplo, ele é um fundo BDR, então é um fundo que investe, por exemplo, em Berkshire, do Warren Buffett. Então, a estratégia dele ao longo do tempo é ser mais conservadora. A volatilidade dele é em torno de 20% menor do que o índice Bovespa. Então, talvez se a pessoa quiser começar a investir em fundos de ações, esse tipo de fundo é o fundo que seja mais indicado, tá? Então a gente tem uma gama de fundos mais conservadores, não por isso ele rende mal. Desde o início também, ele bate dínamo, inclusive, é mais um que bate dínamo, é um fundo que rende muito bem, e a gestão é muito arrumada, tá? A galera vai visitar as empresas. É outra vantagem que eu acho dos fundos também, que o pessoal vai visitar e viaja, Consegue ver. manda analista para um monte de lugar para viajar em empresas. Então, terminando de responder a sua pergunta, para você que está iniciando e que quer começar na renda variável, é interessante você começar pelos fundos, mesmo que sejam de ações, mais conservadores, os fundos que têm uma carteira menos agressiva, uma volatilidade menor. Tá? Isso é importante para você ir avaliando para no final, de repente, se você quiser investir num fundo de criptomoedas, que já vai estar bem acostumado com volatilidade, aí é Sim, interessante você talvez diversificar mais ao longo do tempo. Mas é só uma brincadeira aí, mas nível de volatilidade são interessantes. Eu vou aproveitar e responder uma pergunta, se você permitir. A pode, Luciana claro. perguntando se tem previsão de abrir novamente o fundo de criptomoedas. O fundo que eu tenho falado aqui no meu Instagram, Luciana, é o fundo Hashdex, tá? É um fundo que são 3 níveis de fundo. O fundo Hashdex, se eu não me engano, o primeiro é o Explorer, que tem 20% de criptomoedas. O outro tem 40% e tem o Voyager, não sei se nem se pronuncia assim, que tem 100%. Então, o primeiro é para investidor comum, que tem 20% e 80% em renda fixa e 20% em criptomoedas. O segundo, 40%
em criptomoedas e 60% em renda fixa. O segundo, 100% em criptomoedas, que é para investidor profissional, que tem mais de 10 milhões em patrimônio. O primeiro é para comum e o segundo para qualificado. Então, esse fundo, basicamente, ele está aberto, tá? Ela perguntou se está aberto. Está aberto. Mas é um fundo, basicamente, que aplica no índice de criptomoedas. Muita gente não sabe que existe esse índice, que é chamado HDAI, que foi criado justamente por essa gestora Hashdex, tá? Então, esse índice, ele replica todas as criptomoedas. Então, se você quer investir, quer botar o pezinho nesse mercado, e você abrir uma conta para investir em uma criptomoeda específica, talvez você erre o veículo. Mas com esse índice de criptomoedas, se daqui a 20 anos for uma coisa que vai dar muito certo, você está lá naquele pacote ali, você não escolheu um veículo que pode dar errado. Então, eu não entendo muita coisa de criptomoedas, por isso que eu acho investir nesse fundo, por exemplo, justamente para ter o pezinho em cripto, vai que daqui a 10, 20 anos explode, aí eu quero estar nessa festa aí, nem que for no cantinho ali, entende? Então, é isso que a gente tenta passar para as pessoas, né? Aumentando o grau de volatilidade ao longo do tempo, e Sim. o seu bolso compensa muito. Esse fundo que eu investi semana passada, eu até postei aqui no Instagram, no meu story, ele rendeu em uma semana 15%, em 6 dias úteis, 15%. Tá? É claro que poderia cair 15%. Sim. É um fundo com bastante volatilidade. Mas a gente tem que entender quando a gente está entrando em determinada estratégia. Olha o Henrique aí, entrou na live aqui, é o amigo aí que fica perturbando aqui embaixo com a sirene aqui. Ah, tá, não, veio que prestigiar. Viu, Rafa, são 20h42. Eu tenho uma pergunta da Ana aqui, tem uma pergunta aqui na caixinha de perguntas. A Ana perguntou assim, se seria mais interessante investir em fundos que, por exemplo, um fundo mais conservador, um outro multimercado e algum que mescle os dois, ou um fundo assim que tenha várias opções? Não sei se você deu para entender. Tá, eu vou até ler a pergunta dela aqui, um fundo de renda fixa, Conseguiu né? ver? Deixa eu ver aqui, Isso. ó. Cada Tá perfil. mais para cima. Tá, quem é? Qual o nome? Ana. Tá. Então, eu acho interessante você ter na sua carteira. Eu vou passar aqui exatamente como é minha carteira. Eu acho que eu falando a estrutura dela pode ajudar nessa pergunta, tá? Eu vou explicar aqui. É bem simples, tá? Olha como é que a carteira é simples. Eu não fico inventando. Então, 50% da carteira é em renda variável, tá? E 50% em proteção. Aí eu vou desmembrar para vocês entenderem de uma forma bem prática. Os 50% de renda variável, eu divido assim, 40% em fundos de ações, bem descorrelacionados entre si, que é basicamente a Zerhard, e 10% em ações / FIs, fundos imobiliários. Esses são os 50% que eu considero como renda variável na carteira. Os outros 50% de proteção, eu não gosto de proteção como fundo cambial passivo, que é comprar dólar e deixar parado. Eu gosto de proteção que ataca, de zagueiro que vai para a área para cabecear. Eu gosto disso. De zagueiro que bate falta, goleiro que bate falta. Então, desses 50% de proteção, como é que eu faço na minha carteira? Eu divido dessa forma. 10% em fundos cambiais ativos. O que quer dizer isso? Fundos que, além de ter a variação em dólar, por exemplo, você está ganhando quando o dólar sobe, eles fazem stop picks de ações americanas e ao redor do mundo. Então, a gente tem fundos desses que a gente estuda. Então, 10% nesse tipo de fundo. Inclusive, um fundo que a gente indica bate o IVVB11, que é o índice, né, que replica as ações americanas, 500 ações, com uma certa distância. Então, cara, é mais simples, tá os top picks ali, você está delegando e você está tendo uma rentabilidade desde 2016, já vai 4 anos e meio, ele rende 210% a 180% do IVVB11. Então, uma rentabilidade interessante e, como fundo, isso líquido de taxas. Então, eu falei dos 50% da proteção, que tem 10% em fundos cambiais ativos. Os outros 10% são em fundos multi-estratégia. O que é multi-estratégia? O fundo que o gestor ele tem uma expertise muito grande para virar a mão caso o cenário fique conturbado. Ou seja,
ele tem posição em Brasil, em juros, talvez alguma coisa de ouro, e ele tem um vislumbre de exterior muito apurado para virar a mão, e eles têm conseguido, esses fundos que a gente tem, fazer isso com maestria. Claro que não acerta tudo, é demagogia, é utopia falar isso, Sim. mas esses 10% são assim. Os outros 10%, que é a parte que está no exterior ou pode investir no exterior, tá? São em fundos quantitativos. Esses fundos são muito inteligentes e muita gente não conhece. Na verdade, é um tipo de fundo multimercado. É um fundo que utiliza muita tecnologia na tomada de decisão. Se você olhar lá para a gestão do fundo, o cara mais burro, entre aspas, é um cara que passou no IME, no Instituto de Engenharia, tá? do Exército, por exemplo. Então, o cara mais burro fez Harvard, sabe? Então, são caras muito cabeçudos, muito inteligentes, que eles fazem sistemas que conseguem ler o mercado, alguns padrões pré-determinados, tá? E, por exemplo, se o dólar teve um padrão lá em 2003, que está um padrão muito parecido agora, de alta, por exemplo, ele entra comprado em dólar. Então, são fundos que aqui no Brasil são muito pouco falados, lá fora são muito difundidos já, mas que, na minha opinião, ele é muito descorrelacionado da carteira e rende muito bem. Se eu pegar aqui, é que a gente não está no YouTube, mas se eu pegar a rentabilidade, que fundo descorrelacionado e que rende bem. Então, eu terminei os 30%, sobraram 20%. 10% é caixa, eu gosto de dividir o caixa Eu gosto de dividir em duas partes. A primeira parte em Tesouro Selic, mesmo fundo com zero de taxa que investe em Tesouro Selic, e também em fundo multimercado com baixa volatilidade. Fundo, por exemplo, que atua com arbitragem, que nada mais é que verificar distorções entre os preços das ações. Então, uma estratégia conservadora que costuma fornecer um retorno adicional interessante. Eu, pelo menos, gosto de ter essa segunda camada de reserva. Fundos que rendem aí, em média, 130, 150, 150 do CDI. Nessa base, assim, para correr esse risco, claro que alguns meses eles vão render menos. E para terminar, eu já falei dos 40%, para terminar, fundos de FDICs, tá? Basicamente crédito privado. Nesse tipo de fundo, você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque crédito é binário. Se você empresta para alguém, ou essa pessoa paga ou não paga. É binário, ou paga ou não paga. Então não tem não tem. São fundos muito inteligentes. Se você conhece a gestão, você olha a carteira do fundo, vê o rating dos emissores, se são uma galera top. Tem fundo que tem empresas aí de primeira linha, tá? Que empresta para essas empresas. Então, fundos, por exemplo, que trabalham com FDICs de consignados federais, militares, pensionistas. A gente sabe que é tudo desconto em folha. Então, é muito difícil, inadimplência grande. E, cara, são fundos... Exatamente. E são fundos muito rentáveis, tá? Fundos, às vezes, tem um fundo que a gente indica na carteira Z que dá, desde a criação dele, IPCA mais 7,5%, bem conservador. Tem fundo aí, multimercado, que investe em FDICs com lastro imobiliário, que, pô, esse ano, desde 2018, está voando também. Está dando mais de 350 do CDI. Então, basicamente é isso. 50% renda variável e 50% que eu considero na minha carteira como proteção. E é uma carteira feita, talvez não para render 200% no ano, mas é uma carteira feita para ultrapassar cenários 5, 10, 20, 30, 40 anos aí ilesa e com excelentes rentabilidades assim ao longo do tempo. Certo. Muito interessante essa divisão aí de carteira, né? Quase não tanta coisa na renda fixa, né? Tem uma pergunta aqui na caixinha de perguntas, acho que a gente ainda consegue responder. A Nara perguntou desde quando você está no mercado? Então, essa história é um pouco longa. Eu tenho cara de 23 anos, mas tenho 36. E eu estou desde 19 anos. Meu primeiro contato
com o mercado financeiro foi com 19 anos. Eu trabalhei na diretoria de finanças do Banco do Brasil, aqui na Senador Que Dantas, do legal. Rio de Janeiro, e tinha um cargo bem alto, cargo de estagiário, e aí carregava papel de um lado para o outro, e aí aprendi algumas coisas lá. Antes disso, eu trabalhei. O primeiro contato com o mercado financeiro em si foi esse. E eu sempre gostei muito de otimizar, sabe? Tempo. Eu sempre gostei. Só para você entender como eu gosto de espremer o máximo, de conseguir tempo e retorno. Eu trabalhei com 13 anos, foi o meu maior ensinamento. Eu trabalhei entregando jornal de casa em casa no meu bairro, no Rio de Janeiro, no bairro humilde aqui do Rio de Janeiro. E eu entregava aquele jornalzinho todo domingo, eu acordava 4h30, 5 horas para abrir a banca de jornal, reunia os jornaizinhos lá, ia entregar, ganhava R$ 10 por domingo do patrão lá, ganhava aquela gorjetinha de R$ 1, R$ 2, guardava, tá, aquele dinheirinho. E aí o jornal que ficava velho, você pensa que a gente jogava fora? Não. Eu reunia os jornais, um bolão de jornais que eu nem conseguia carregar, que eu era pequenininho, e esse bolo eu vendia no ferro velho. Eu ia no caminho do ferro velho, tinha uma papelaria, Que e reciclava. na verdade, uma gráfica, tá? Uma gráfica. Então, no caminho carregando aqueles jornais, eu ia na papelaria e pegava um monte de papel, ou seja, dos jornais velhos que iriam ser jogados fora, eu aproveitava aquilo para ir lá, carregando aquele peso, e vendia para conseguir mais um dinheirinho naquela época. Então, foi isso que começou a minha vida mesmo, né? Com bastante dificuldade no início ali, com 13, 15 anos, eu fui empreendedor. Para quem conhece o Rio de Janeiro aqui, eu ficava no sinal da Cruz Vermelha, onde tinha um ponto de táxi, com mostruário de cartão, cara, pequenininho, eu com 15 anos, mostrando de carro em carro o meu mostruáriozinho de cartão de visita para os taxistas comprarem, sabe? O centro do cartão era R$ 10. Eu fazia, levava lá no outro fim de semana para eles. Então, foi uma fase aí de bastante dificuldade, mas tudo com muita honra, tudo com muito aprendizado, né? E no mercado financeiro, só para a gente elucidar essa parte, eu trabalhei como operador de telemarketing na Embeleze, eu acho que tem muita mulher aí, então eu tinha que ler, eu tinha 19 anos, eu tinha que ler a bula de todos os produtos. Eu sei, tinha o glicolato de sódio, a Maciher que tem guanidina, eu gravei tudo isso, porque a pessoa tinha que ligar, a pessoa pintou o cabelo de louro escuro acinzentado e ficou verde. Eu tinha que resolver, sabe? Uhum. Então, eu aprendi nesse tempo, estudava muito sobre isso, e aí a gente veio crescendo. Passei no concurso para a Força Aérea com 21 anos, com muito sacrifício. A minha mãe sempre ganhou um salário para sustentar a família. Sempre estudei muito, né? A partir aí de 20 e poucos anos, comecei a estudar igual um tarado no mercado financeiro, mas investidor mesmo, sempre foi muito poupador. Nunca me sobrou nada, mas eu sempre fui muito poupador. Todo aquele dinheirinho eu guardava. Então, mais ou menos uma década que eu me imbuí de estudar diariamente, até hoje, diariamente, investimentos de todo tipo. Foi aí que eu apresentei esse projeto para o meu amigo Daniel Nigri, do Dica de Hoje, e a gente tem feito um trabalho bem legal aqui na Carteira Z, no Dica de Hoje. Milhares de pessoas hoje assinam, seguem, e a gente fica muito feliz de trazer esse conteúdo, principalmente conteúdo gratuito, que 90% é gratuito. Então, a gente fica muito feliz quando vem alguém falar: cara, estou investindo, estou me dando bem, estou gostando, estou entendendo, está mudando a minha vida, a vida da minha família. Então, a gente tem essa satisfação muito grande de agregar valor ao mercado, crescendo cada vez mais com muita humildade, tentando passar o nosso ponto de vista. O que deu certo para mim pode dar certo para muitas pessoas, né? Economizando tempo, ganhando rentabilidade e sempre trabalhando a mente, né, para aprender a investir, aprender a lidar com o mercado, sabe? Ah, não, parabéns. Aí a Rosângela te deu o troféu Destemida, né? Porque você é um Obrigado. exemplo. Já está condecorado aí com o selo Destemida. Tem Obrigado. mais algumas perguntinhas, acho que dá tempo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Magalhães aqui. O interessante deve ser desfazendo
aos poucos, eu acho que ele quer dizer das cotas dos fundos, né? Se você vai se desfazendo, acho que um pouco a gente já respondeu, né? Quando ele perde essa objetividade que ele tinha no começo, né? Então, ou vende tudo de uma vez só ou aos poucos. Eu gosto de vender sempre aos poucos, quando eu for vender. Lembrando sempre que eu tenho fundo como uma sociedade, tá? Eu tenho fundo para a gente ter eternamente, para eu fazer aquela estratégia do médico. Uma das minhas estratégias, eu sou um pouco mais diversificado que ele, mas exatamente essa. Com toda certeza, a gente vai criando uma rentabilidade gigantesca e vai resgatando ao longo do tempo, que nada mais é do que os dividendos ao longo desses anos, tá? A pessoa só precisa entender o que ela está fazendo. Se a pessoa entender a sistemática, que aquela rentabilidade toda que ela conseguiu, a valorização das ações, mais os dividendos que foram pagos ao longo do tempo, se ela tivesse tudo aquilo separadinho, ela ficaria mais tranquila. Eu tenho 20 milhões ou 2 milhões, 30% disso ou 40% são de dividendos. Ela ficaria mais tranquila. Então, isso que a gente faz. Só Sim. vende parceladamente, quando o fundo perde fundamentos, que é... eu não falei, para terminar aqui, eu esqueci de falar, troca de gestão. Quando um fundo troca de gestão, acontece isso. Um gestor, por N motivos, ele, vou viver a vida lá no Caribe, você não sei o quê, vou montar outro fundo. Ou seja, aquele fundo, aquele técnico que você contratou para gerir a sua equipe, não está mais lá. Então, esse é um dos motivos que pode fazer com que a gente venda. É claro que é interessante a gente avaliar quem é o novo gestor, não tem problema nenhum. Mas pode ser um motivo para a venda de fundo, sim, na minha opinião. Tá. Eu gostaria, então, de te agradecer aqui pela sua participação, que abrilhantou aí a nossa semana. Eu fiquei muito feliz de estar aqui conversando contigo. Agora eu não estou ouvindo mais, agora picotou para mim. Consegue me ouvir agora? Calma aí. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Ou eu travei ou você? Sim. Você tá... Eu tô ouvindo agora. Tá, agora tá bom. Desculpa, pode falar. Então tá, a gente vai ter que fazer uma próxima live aí, você já está convidado, né? Claro, se você aceitar. E Claro. Aí que o pessoal tem bastante outras dúvidas, né? Pode mandar na nossa DM que a gente vai anotando para uma próxima oportunidade estar aí conversando contigo novamente. Beleza, eu que agradeço imensamente. Se o pessoal quiser... O pessoal pediu para fazer pose para foto. Faz uma pose e o pessoal marca a gente, eu vou repostar lá. Faz alguma... Muitas pessoas aí. Acho que a minha mãe que está assistindo aí printou, brincadeira. Mas eu que agradeço. Eu que agradeço aí o convite, foi muito legal estar aqui. Pode chamar quando precisar. A gente tem muito esse DNA de educação financeira, de tentar ajudar todo mundo. Pessoal, se tem alguma dúvida que não foi respondida, pode me chamar aí no Instagram, no direct, que a gente vai responder com o maior prazer, tá bom? Certo, muito obrigada, tá? E para quem ainda não conseguiu assistir a live, vai ficar gravada, tá? Muito obrigada, Rafael. Uma ótima noite aí para você. Até mais. Obrigado, até mais. Tchau. Obrigada, até mais, pessoal.